Mateus capítulo 6, o verso 13. Mateus 6, 13. Permita que o Senhor fale contigo. Tem sido momentos tremendos essa série de mensagens sobre oração, onde nós paramos para estudar e entender essa oração que Jesus nos ensinou. Está escrito assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Eu quero falar hoje sobre tentação. Eu quero te mostrar hoje esse Deus maravilhoso, nosso Pai. Queridos, às vezes a ação de Deus, ela pode não estar sendo perceptível, mas ela está presente entre nós. Existe um Salmo 77, 19, só note. Diz assim: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, ninguém viu as tuas pegadas. Ele fala sobre uma ação de Deus, um caminhar de Deus conosco, um trilhar que Deus fez, mas que não deixou rastros. Às vezes Deus está atuando na nossa vida e a gente não está percebendo que, mesmo não podendo ser perceptível a presença, Ele está presente. E eu quero te mostrar hoje como que Deus ele atua na nossa vida, na área das tentações. Como que Deus ele está presente nas áreas de confusão da nossa vida. E Ele tem uma ação específica sobre nós. Eu quero te mostrar como que Deus faz para nos socorrer nos momentos onde nós estamos nas fraquezas. É interessante que Hebreus 4,15, não precisa abrir, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque Ele foi tentado em tudo, à semelhança de nós, mas sem pecado. E Hebreus 12,4 vai nos dizer que nós temos uma luta contra o pecado. E essa luta deve ser travada até o sangue. Então eu e você temos uma luta das quais nós enfrentamos ela, só que essas lutas, elas são enfrentadas e nós temos uma desvantagem de sermos fracos. Eu quero te mostrar por que Jesus nos ensina a orar da maneira como Ele nos ensinou. Eu ouvi uma frase que eu me apaixonei, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse ser a frase de alguém, mas não citou o dono. Disse assim: Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho de Deus sem ser tentado. Hoje nós vamos observar por que Jesus ele nos ensinou a orar isso. Qual era a função de incluir na oração uma petição como nós acabamos de ouvir, de ler. Essa petição ela nos ajuda a compreender algumas coisas. Nós vamos entender isso nessa noite. Que não devemos guerrear contra o pecado nas nossas próprias forças. Não há eficácia, não há nenhum tipo de vantagem em você tentar guerrear contra o pecado nas suas próprias forças. Que nós passamos por tentações e que há um auxílio de Deus para vencer essas tentações. Então você precisa sair daqui hoje entendido de que você nunca vai vencer o pecado nas suas próprias forças. E que nós passaremos sim por tentações e que Deus ele vem com auxílio. Amém? Amém. O nosso Deus ele está aqui para te auxiliar nessa sua fraqueza, nessa sua batalha, nessa sua luta. Essa palavra luta ali é um termo usado para um combate, para uma disputa. Era um termo colocado nos esportes, quando o esportista ele tinha que se contrapor lá ao seu adversário para vencer. Quando o esportista ele tinha que combater aquela luta, aquele momento ali de disputa. É a mesma palavra que o escritor de Hebreus usou para nos dizer que nós hoje, contra o pecado, nós travamos uma verdadeira competição, um verdadeiro combate, uma verdadeira oposição ao pecado. E nessa oposição, Deus ele quer se fazer presente. E foi isso que Jesus incluiu essa petição, dizendo: Pai, nós queremos também que o Senhor nos auxilie nas nossas tentações. Lembrando algumas coisas aqui sobre essa oração, nós aprendemos que essa oração, ela não é uma oração que Jesus nos deu para ser repetida como se fosse uma reza. Essa oração modelo é uma forma de Jesus nos ensinar como deveríamos nos portar diante de Deus na oração.
E nós viemos traçando ali, pegando cada frase e entendendo à luz do contexto da oração. Então hoje não vai ser diferente. Nós vamos ver a parte como a tentação se encaixa nisso. Como Deus nos socorre, como Ele pode. O que Jesus quis colocar em nós como expectativa referente às nossas tentações ou o mal. O que Jesus quis colocar em nós, qual é a forma como o Pai, Ele vê esse auxílio que Ele pode trazer para nós na área da tentação. Então, querido, eu acho que quando a gente olha essa frase, nós podemos já deixar de claro uma coisa. Está claro, a tentação vem. Tem como escapar? Primeira coisa que eu queria que a gente observasse nessa frase de Jesus é: a tentação vem. Se não viesse, eu não precisaria pedir ajuda. Será que todos são tentados ou só alguns de nós são tentados? Todos. Como eu te disse, há algo interessante nessa oração, que essa oração é sempre feita no plural. Ela é sempre feita assim: livra-nos, perdoa-nos. É sempre feita no plural. Isso é para todos. Jesus nos ensina isso nessa frase. A tentação vem. Não tem como se esquivar. É interessante que essa frase, ela nos faz perceber que nós somos tentáveis. Sim ou não? A palavra de Deus diz em Tiago 1,13 que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Observe que Deus, Ele não precisa de recurso para vencer a tentação, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta a ninguém. Então Deus, Ele não precisa, não há variáveis em Deus. Deus não pode mudar, Ele não pode se sentir atraído por algo, Ele não precisa de nenhum auxílio. Nele não existe nenhum tipo de inclinação. Mas não é o que Jesus quis mostrar para nós. Que eu e você temos inclinações. Que eu e você temos tendências que nos atraem. Esse é o nosso problema. E essa tentação, ela vem. E você precisa entender uma coisa. Ela vem de forma diária. Não dá para orar um pacote de vitórias sobre a tentação. Não há como você orar dizendo: Deus, me faz vencer daqui para frente a tentação. Porque Jesus queria te ensinar que para você vencer a tentação, que é diária, é necessário uma vida de dependência de Deus. É algo que você vai ter que estar reivindicando, se relacionando com Ele, estando atento diante dEle, porque ela virá e virá de forma diária. Se você observar o capítulo 6 de Mateus, lá no verso 34, está escrito assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus estava falando era para as pessoas ansiosas. Ele colocou que a ansiedade da vida, ela não tem fundamento, mas que nós deveríamos buscar algo que fosse essencial. Ele inicia esse diálogo dizendo: a vida não é muito mais do que alimento, do que vestimenta. A vida não é muito mais do que isso. E lá no final ele fecha dizendo: não fica inquieto com aquilo que vem. Fique inquieto com o hoje. Foca no agora. Qual é o teu problema no agora? E se a gente for pensar, nós já aprendemos que essa oração ela é diária. O pão nosso de cada dia dá-nos quando? Hoje. Então, se nós formos pensar isso na área da tentação, quando é hora de buscar a Deus? Quando é hora de buscar a Deus para sermos livres da tentação? Hoje. Não há como você confiar num pacote de oração. Você precisa entender que a tentação virá diariamente. Ela baterá na sua porta todos os dias, como disse Thales Roberto. Mas quando o dia o pecado vem, me chamando, todo dia vem as tentações. Agora há algo interessante nessa fala de Jesus, porque Ele disse: tentação vem, mas não nos deixe cair. Qual é a oração? Você está aqui comigo? Alô? Amém? Não nos deixe o quê? Cair. É essa a questão. Você não pode ser livre de tentações. Você está aprendendo o que Jesus está te ensinando? Há um pensamento sobre Deus sendo revelado nessa frase.
Essa oração está revelando o coração de Deus, está revelando como Deus pensa da vida. E referente às nossas tentações, nós não podemos pedir que sejamos livres dela. A única forma, o que precisamos clamar, e o que Jesus nos ensinou aqui, é que nós precisamos pedir: não nos deixe cair, não nos deixe comprar a ideia que está nos tentando. Esse é um cuidado que a Bíblia nos chama a ter. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. O cuidado é continuar firme. O cuidado é dizer para Deus: o que a gente vai estar reivindicando ao orar? Deus, nós queremos estar livres no momento da tentação, nós queremos não entrar nela, nós queremos chegar na tentação, mas queremos chegar lá naquele momento em que estamos sendo tentados e não cair naquilo, não cair na cilada, não cair na atração com que eu estou sendo atraído. Jesus, ele ensinou seus discípulos em Mateus 26, 41, no Getsêmani, no momento em que ele estava sendo tentado. Lembra que Jesus não foi lá para orar a Deus, para que ele aceitasse a cruz. Ele foi lá, aliás, ele foi lá falar para Deus se havia uma possibilidade de aquele momento passar. Ele vai para Deus e fala assim: Deus, tem alguma forma? Como não tem? Peraí, mas seja feita a tua vontade, não seja feito como eu quero. Está nítido que o querer de Cristo era não ter enfrentado aquele momento. Só que ao orar, ele sai daquele local convicto. Ele sai daquela angústia, confortado de que aquilo era a vontade de Deus. Um dos evangelistas, se não me falha a memória, Lucas, ele diz que os anjos de Deus apareceram para ele e o confortavam. Ao orar para cumprir a vontade de Deus, Jesus, ele tem isso. Só que ele chama 3 discípulos para perto, para eles estarem naquele momento de angústia. Quando ele volta para os discípulos estão dormindo, você sabe a história. E lá no verso 41 do capítulo 26 de Mateus, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou assim: olha, se vocês não estiverem vigilantes e em oração, vocês vão ceder ao momento em que a tentação aparecer. Pedro, não preciso te falar que primeiro ele dá o grande vacilo de cortar a orelha de um dos soldados. Todos fogem com medo de serem também presos. Pedro irá negar Jesus. Talvez tudo isso, meu irmão, Jesus já sabia, sim, na sua onisciência, na sua forma de sabedoria, de revelação do Pai, de que Pedro iria traí-lo. Ele já falou, foi pedido para Satanás te cirandar, Pedro. Quando você se converter, vai aos teus irmãos, vai adiante dos seus irmãos. Pedro sabia o que ele estava para passar, mas ainda assim o sono foi maior do que a vigilância ou do que a vontade de orar, e você sabe todo o restante da história. É interessante, meu irmão, que o objetivo de você passar por uma tentação é você sair do outro lado ileso. Alguns de nós enfrentam as tentações, só que saem prejudicados, saem destruídos. E olha o que Deus nos ensina por meio de Jesus: ore para que eu te ajude no momento da sua tentação, que você não caia. Ore, me dê esse lugar na sua vida, para que no momento do mal eu te livre disso. Nós vamos falar muito mais. Mas olha comigo, por favor, o capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6 de Efésios. É interessante que nos fala da nossa batalha, da nossa luta. E olha o que diz o verso 10. Está escrito assim: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha agora de novo, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes. Eu quero encerrar aqui. Eu sei que eu vou encerrar um versículo no seu início, ali, cingidos com a verdade. Ele vai falar de vestir aqui algumas características que nós precisamos ter: verdade, justiça, o evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Mas, por hora, eu queria que você observasse como que ele está te falando que a mentalidade para a luta que eu e você enfrentamos é de estar pronto para o momento da luta. Não é se aprontar quando as coisas acontecem, é estar pronto para que aquilo venha. Essa frase, não nos deixe cair em tentação, ela está nos alertando, a tentação virá diariamente. Então você precisa se voltar para Deus, a fim de que quando acontecer, você não caia, você esteja pronto. Você esteja pronto para ciladas, você esteja pronto para vencer o dia mau. Ele diz, e depois disso tudo, você tem que sair disso inabalável, firme. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual tem sido os prejuízos que as tentações têm deixado para a sua vida? Tem pessoas que foram tentadas e hoje elas não estão ilesas, elas estão danificadas, elas têm desconfiança no caráter de Deus, elas não acreditam mais no poder da oração, elas estão incrédulas que Deus é um Deus que socorre, não conseguem mais olhar para Deus como um Deus que cuida. Por quê? Porque um dia não ficou precavido, não se trabalhou de que as tentações vêm, de que a gente precisa estar pronto, não olhou para a vida com devido cuidado, não estava inabalável, não estava fortalecido na força do Senhor. Só que vem, Paulo está alertando através da palavra dia mau, dia ruim. Paulo está dizendo que existem ciladas. Será qual tem sido o espaço de tempo que Satanás tem feito para te atacar? Alguns de nós, ele cria essa estratégia de encurtar. Porque para Jesus a Bíblia diz que ele se apartou de Cristo terminando todas as tentações. Note que não foi somente as 3, ele falou, ele se apartou dele até o próximo tempo oportuno. Até o próximo momento que fosse uma vulnerabilidade. Ele não veio para Jesus nos 20 dias de jejum. Ele chegou no 40. Quando Jesus estava com fome. E quando Jesus estava com fome, ele apareceu e disse assim, se você é filho de Deus, pega essas pedras aqui, transforma elas em pães. Ele chegou no momento de vulnerabilidade. Então qual era o próximo momento que ele viria para Cristo? Um outro momento de vulnerabilidade. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai estar pronto? Você está pronto para que no momento da tentação, no momento dos males da vida, as coisas mal, o mal que nós somos orientados a pedir que Deus nos livre, você está pronto para quando esse momento chegar, você não cair, não tombar com isso? Você está pronto? Se você não está, saiba que a mentalidade de Jesus é que diariamente você se prepare para um momento onde você será exposto a uma tentação, para que diariamente você se prepare para que os males da vida venham. E Jesus falou que basta cada dia o seu mal. Parece uma visão pessimista, mas meu irmão, tem ou não tem coisa ruim contra a nossa vida? Tem ou não tem? E olha o que Jesus está fazendo. Ele está nos ensinando o seguinte: fica pronto, esteja ciente. Ou como a Bíblia diz, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa. Olha o que ele está fazendo. 1 Pedro 5, 8 é o que eu citei. Aí ele diz no 9, o qual resisti firmes na fé. Ele não fala que o diabo ele vai ser mais fraco do que você. Ele não está falando isso.
Ele está falando o seguinte: você tem que resistir. Aí a minha pergunta é: em que força? Na força de quem? Que você aprendeu em Efésios 6,10? Na força do Senhor. No Senhor e na força do seu poder. Porque aí sim, há força para resistência contra Satanás. Detalhe, meu irmão, observa como que vai haver um combate. Porque se há resistência, há enfrentamento. Se eu partir para cima do Anselmo, o Anselmo vai tentar resistir. O que ele vai empregar? Força contra mim. Então, observa aqui que Deus está falando que você precisa estar pronto para resistir. Pronto para, no momento em que for necessário, usar a sua fé e ficar numa posição, numa postura de não cair, de inabalável. Você precisa chegar a um lugar onde você se torne inabalável em Deus. Amém? Outra coisa que essa oração nos ensina, ele nos ensina que a tentação vem ou não vem? Vem diariamente. O objetivo aqui não é orar: Deus, me livra de ser tentado. É orar: Deus, não me deixa cair. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Tentação tem a ver, o objetivo da tentação é fazer você cair. Para Deus, é fortalecer fé, caráter, promessas. Para Deus, Ele não enxerga esse momento como uma oportunidade de destruição. Ele enxerga esse momento como uma oportunidade de promover, de fazer crescer. Você precisa entender que não foi Satanás que pegou Jesus e levou ele para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou, com a finalidade de Satanás se apresentar como um tentador. E eu não quero aqui somente que você pense na tentação como uma coisa produzida por Satanás. Eu quero que você pense também na tentação aqui como uma coisa promovida por você, pelas as áreas que você tem vulnerabilizado na sua vida, que você tem tornado fraca, aquelas áreas que você se expõe, sabe? Aquelas amizades que você não deveria ter, você põe na sua vida. Eu estou te falando de diversas coisas. Aquela dívida que você não queria fazer e acabou sendo tentado e fez. Eu estou querendo que você entenda as tentações como uma coisa muito ampla. Nós não vamos classificar, porque não é isso que o texto está aqui se propondo. Ele está falando de toda sorte, de toda espécie, de tudo que for que vier contra a tua vida. Agora, sabe o que me deixa encantado? Hoje eu estou numa paixão só depois. Eu estou adorando a Jesus por causa disso que eu entendi aqui. Meu irmão, presta atenção. Nós podemos contar com o auxílio de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele morreu por suas fraquezas, sim ou não? Ele assumiu todas elas na cruz. Ele te perdoou de todas elas. E Ele ainda vem em teu socorro para te socorrer daquilo que você é fraco. Ele deu o Espírito Santo para você aí, fracote. Oh? Sim ou não? O Evangelho é para os fracos, sim ou não? Paulo falou: eu me gloriarei na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está na hora da gente começar a entender isso. Esse Deus que está para nosso auxílio. Ele falou: pode pedir. Ele pediu o seguinte: não nos deixe cair, nos livre. Meu irmão, em outras palavras, ele está dizendo: Deus, não permita a minha queda. Olha como é que é algo que ele te ensina, ele te instiga a acreditar, ele te incentiva a acreditar que no momento da cai não cai, nesse momento Jesus vai vir com força e vai falar: não cai. Olha o que ele está falando: não é você que irá não cair, é não nos deixe cair, nos livre. É um auxílio do céu. Ele está nos ensinando a orar o seguinte: olha, não será a tua força operando, não será você fazendo, será Deus agindo por você, em você, para que você não caia, para que você seja livre daquele momento. Gente, isso é demais. Olhar para mim e falar assim: eu sou fraco, mas Ele lida tão bem com as minhas fraquezas. Ele me auxilia naquilo que eu não posso ser. Ele me leva, Ele me conduz. Está nos mostrando como que a salvação literalmente não é vivida na minha e na sua força. É uma coisa que, se Deus não nos livrar, se Deus
nos permitir, eu e você caímos. Em outras palavras, é o mesmo que a gente falar assim: Deus, não me deixa mercê de mim mesmo. Deus, não me deixa eu. Não me deixa com os meus pensamentos. Deus, não me deixa com as minhas tendências. Deus, não me deixa. Não permita que eu fique comigo. Porque se eu ficar nas minhas ideias, Deus, vai dar ruim. Deus, eu não sei, eu não tenho poder, eu não tenho controle. Eu não tenho como revidar a essa tentação. Deus, se ela vier, eu vou ceder. Em outras palavras, querida, você falando: Deus, sem o Senhor não dá. Você percebe que oração? É você chegando diante de Deus e Deus falando: filho, eu lidei com as suas fraquezas. É você chegando diante de Deus e falando assim: Deus, eu confio. Deus, eu acredito. Deus, eu estou contigo, Deus. O Senhor pode me livrar. Você está pronto, querido? Nível maior de santidade. Está pronto? O Senhor está querendo nos conduzir a esse nível. Essa oração nos ensina um lugar em Deus, onde Deus diariamente vai ser reivindicado por nós. Nós vamos nos render a Ele em oração falando: Deus, se o Senhor nos segurar, eu não me seguro. Se o Senhor não me conter, eu não vou me conter. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, eu quero ler esse texto com você. Se fosse você, eu guardava esse texto no teu coração, nunca mais permitia que esse texto saísse da sua mente. Se você quer viver experimentar essa oração, você precisa entender o que Deus faz. E olha como descreve aqui o que Deus está fazendo no momento que somos tentados. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que fosse humana. 10, 12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que ele está te falando? 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. É o 13. 13, perdão. Está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Para um pouquinho. Tentações de que origem? Humanas. São coisas do homem. É tudo terreno, é tudo daqui, é tudo da origem natural. É tudo próprio das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas tendências carnais. É tudo daqui. Aí ele diz: olha agora, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ainda não é tirar. O livramento aqui não é tirar. O livramento é dar capacidade de ficar suportando. A gente quer sempre uma visão escapista da vida. Não tem um lugar nas sombras de suas asas. Ele diz: no dia da adversidade, eu quero estar no templo do Senhor. Ele fala: uma coisa pedir, eu buscarei, que eu possa habitar em tua presença todos os dias e meditar no seu templo e aprender. Enfim, contemplar sua formosura. Aí ele diz: no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Mas ele não diz para no dia da adversidade. Eu estou lá, mas em Deus eu estou ocultado no seu pavilhão. Lá no seu lugar seguro, no seu lugar guardado, no seu lugar íntimo. E sabe o que acontece, meu irmão? Deus é fiel. Ele está falando assim: conta com a fidelidade. Eu quero que você entenda que para orar o que Jesus te mandou orar aqui, pedindo a Ele: Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Se você quer orar isso, você vai precisar contar, acreditar que Deus é fiel, que Ele é o auxiliador fiel, que no momento que a tentação se apresentar, Ele virá junto, dizendo: filho, não vai além do que você pode. Então, em outras palavras, as suas provações, tentações, ela tem finalidade de te mostrar o quão você pode em Deus.
assim, cara, tu pode mais. Mais um pouco. Aí tu, não posso. Ele fala, você pode, vamos lá. Experimenta o meu poder. Sabe quando eu comecei a descobrir que carro 1.0 não tem dificuldade nenhuma de ter um? Quando eu precisei subir um morro, a pastora ficou assim, ó. Sem piada. O morro era... E o carrinho, meu irmão. Ali eu falei, eu subo qualquer coisa. O morro da casa da minha mãe sobe. Aonde que eu vi a eficácia do motor que eu tenho? No momento em que eu precisei dele. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica pedindo crescimento, maturidade. E a gente não entende que esses momentos, eles são nos dados como oportunidade da gente se conhecer em Deus. Está na hora de você começar a entender que você vai começar a se estranhar no potencial de suportar, de resistir certas coisas. Não, ou você entendeu isso aqui e vai começar uma nova postura, ou você não tem solução para você. Porque não será Deus resistindo em você, será você resistindo através do poder de Deus. Mas ainda será você. Chega de um povo instruído com um comportamento menino, fraco, vitimista, que gosta de se vitimizar. Eu sofro muito, o crente sofre, é muito sofrido. Meu irmão, para com isso. Jesus falou de uma capacidade que eu e você precisamos ter. Tende, no mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo em meio à aflição. Se Deus pediu para que você se comporte dessa forma, tem algum suporte do céu para fazer você ter bom ânimo em meio às suas lutas. Você não é do que foge, você é do que enfrenta. Por isso que Jesus falou, pega, meu irmão, pega firme, porque a força é minha, pega firme. Agora olha que interessante, esse texto também, ele nos ensina algo. Se a gente vai resistir, Deus vem a nosso auxílio, então Ele precisa nos sustentar. Deixa eu te explicar agora uma coisa. Nós pregamos que a salvação, pela forma como nós entendemos o Evangelho, ela é um ato de Deus no homem. O homem não pode se arrepender, o homem não pode buscar a Deus por iniciativa própria. O homem só pode fazer uma coisa, se render. O homem só pode se abrir para uma ação de Deus. E esse texto nos mostra que se a gente pedir